Olá, amigos do Papo.com, bem-vindos ao nosso programa e hoje ele está especial, porque a gente vai falar sobre a inflação no Brasil. A inflação dos produtos do agronegócio, o café, o ovo, a carne. Por que isso está acontecendo? Quando é que esses preços começam a cair? Quando é que a gente vai conseguir ir no supermercado e conseguir fazer com que o nosso dinheiro compre mais mercadorias? E também vamos falar sobre investimentos no agronegócios. Agora é um bom momento de investir em Fiagro? Não. Quais são os cuidados que você tem que ter ao investir nesse tipo de produto? Para isso, a gente convidou o Antônio da Luz, que é economista-chefe da Ecoagro, empresa gestora de fundos e faz securitização de recebíveis também. O papo vai ser muito bom, vai ser longo, mas vai ser gostoso. Tenho certeza que vocês vão curtir. Bem-vindos ao Papo.com. Antônio, bem-vindo de novo aqui à nossa casa, né? O último programa foi um sucesso, cara. Todo mundo curtiu, viu, compartilhou. Então, falei, deixa eu convidar o Antônio de novo para outra conversa. Que bacana. Muito obrigado pelo convite, Tamer. Para mim é um prazer estar aqui no Papo.com de novo. E vamos ver se a gente consegue repetir o sucesso de audiência. Porque agora você vai dizer para a gente quando é que o preço do ovo vai cair, cara. Porque assim, a gente está vivendo um momento no Brasil interessante, né? A inflação não cede, né? E tem essa coisa do que pega muito o consumidor, é o produto ali na gôndola, né? É o café, é o ovo, é o açúcar. O que está acontecendo com esse mercado do agronegócio, os agroprodutos aí? Olha, Tamer, a gente, em primeiro lugar, a gente precisa ser sensível ao que está acontecendo. É muito duro ir no supermercado e ver os preços dos alimentos nos patamares que estão e a forma como eles estão crescendo. Isso é muito duro. Por quê? Talvez não seja a sua realidade, talvez não seja a realidade da maior parte da audiência aqui do Papo.com, mas o brasileiro médio tem uma renda de R$ 2.900. Uhum. Então, o brasileiro médio, ele direciona a maior parte da sua renda para o consumo de alimentos. É diferente de um americano, por exemplo. A inflação dos alimentos nos Estados Unidos pega, claro que pega, na Europa pega, lógico, pega em qualquer lugar. Mas em países de renda mais baixa, a forma que pega é diferente. Porque vai pegar lá onde realmente mais dói, aonde as pessoas mais consomem. Então, como o brasileiro ele é um povo de renda per capita baixa e de rendimento médio baixo, salário médio baixo, nós destinamos a maior parte da nossa renda para o consumo de alimentos e quando esses sobem, nós estamos falando do impacto muito grande nessa renda e nós estamos falando de qualidade de vida, porque no limite, um aumento nos preços dos alimentos determina um menor bem-estar para uma família. Então, a pessoa começa consumindo menos e produtos inferiores, de marcas inferiores, depois ele começa um efeito de substituição e depois consome menos mesmo. Então, e isto dói, né? Não tenha dúvida. Agora, a gente precisa entender as razões disso. As inflações, via de regra, elas têm duas origens, ou ela é de oferta ou ela é de demanda. As inflações de oferta, elas são raras, acontecem, mas são raras. Às vezes a gente vê elas combinadas, como aconteceu na pandemia. Na pandemia, teve um determinado momento do fecha, abre, aquela coisa toda, e nós tínhamos centenas de navios esperando nos portos para embarcar produtos e outros tantos para desembarcar produtos. Ou seja, a gente olhava para o mapa, para os lineups dos portos globais, e nós víamos um mar de navios ali parados, esperando para embarcar ou desembarcar. Aí não tinha produto. Aí não tinha produto. Aí os preços começavam a subir por falta de oferta. Mas nós também tínhamos um problema de demanda na pandemia. Quando os governos globais, né, de uma maneira geral, todos os governos do mundo fizeram isso, ampliaram muito o gasto público para dar liquidez para a economia no momento que as pessoas estavam em casa. A gente sabe qual é a consequência disso, a inflação, né, na veia. Então ali a gente teve uma combinação de inflação de demanda e de oferta. Agora, do contrário, é muito raro. Um país sitiado, né, um país que está sendo invadido, enfim, o invasor vai lá e bota a porta-aviões para controlar a entrada de produtos. Bom, isso causa inflação de oferta. Agora, um país que é importador de alimentos e que tem um problema de fornecimento XPTO, pode ter uma inflação de oferta. Agora,
Via de regra, a inflação é de demanda. E ela é bem conhecida. E ela tem é uma novela que a gente conhece muito bem em cada um dos capítulos. Começa com um governo que começa a gastar além do equilíbrio macroeconômico. O equilíbrio macroeconômico é feito pela oferta e a demanda da economia, né? A oferta é o nosso PIB, é aquilo que a gente produz, e a demanda é o consumo das famílias, o consumo do governo, os investimentos e as exportações líquidas. Esse negócio se equilibra, uma oferta e demanda. E aqui ele se equilibra num determinado nível de preço e quantidade, pensando num gráfico, né? No momento que eu desloco a demanda por estímulos ao consumo, ou pelos próprios gastos do governo, eu termino tendo um reequilíbrio num ponto de preços mais altos. Esse é o clássico. Essa é a teoria, né? Esse é o que mais acontece. E é isso que aconteceu. Mas isso justifica o quê? Um aumento de preço generalizado. Exatamente. Isso. Por que eu te pergunto especificamente do agro? Porque a gente teve um pico aí com eu vou chegar lá. ovos e... eu não consigo mais comer omelete. Em casa cortaram meu omelete, rapaz. Agora é omelete com ovo só. É um ovo só. Eu compreendo. Agora, por que eu estou... Antes de chegar nesses produtos, eu quero te dizer o seguinte, Tamer. Nós estamos olhando para os alimentos aqui no Brasil com a atenção que eles merecem em virtude do impacto deles na nossa renda. Mas se eu olhar a educação, hoje o IPCA, no momento que a gente grava esse episódio, o IPCA, quando eu abro, ele está 5,06. Quando eu abro ele, o grupo alimentos está 7, puxando a inflação para cima. Só que a educação está 6,63. Educação. E ninguém está falando sobre educação. 6,63. É que a educação você não come. Pois é. Você corta, né? Você o tem alternativas? É o que você falou, o cara ganha 2.900, eu preciso comer. Ou não vai mais fazer a faculdade, não vai fazer mais o... Mas dói também, né? Ou não paga, né? Ou não paga ou vai faltar o material escolar, enfim. A saúde tá 6. Também, não trata. Não trata, deixa para depois. Deixa para depois. Então, os transportes tá 5,70 ou algo que o vale, não vou me lembrar. O produtor aqui estava reclamando, inclusive. Com razão. Então, quando eu abro o IPCA, dos 9 segmentos que ele tem, a imensa maioria deles todos estão acima da meta, e a maioria está acima do teto da meta, que é 4,50. Então, eu não estou tendo um problema de alimentos. Eu estou tendo um problema de inflação, que é o aumento generalizado dos preços. Mas aí eu entro na sua pergunta. Mas a gente deixando claro, não são os alimentos tão caros. Tudo está mais caro. E eu posso ir além. Eu posso dizer para você que o índice de preços ao produtor, que é um índice do IBGE, que o IBGE mede a inflação ao consumidor e inflação ao produtor. Não é produtor rural, é produtor de bens, inclusive rural, mas todos os produtores, indústria, agro, tudo. A inflação está 9,69. Então, ou seja, para um IPCA de 5,06, para consumir, eu tenho um para produzir de 9,69. Então, produzir está mais caro ainda do que consumir. Isso o que me sugere? Mais repasses para a inflação lá para frente. Então, se eu tentar mexer lá na ponta no supermercado, não vou resolver. Porque eu tenho uma inflação que está acontecendo em toda a cadeia. Que é a inflação, é aumento generalizado. Agora, que a gente não enfrentar esse cenário, né? Porque isso foi nos últimos um ano e meio, esse processo? Isso já vem, desde o início do governo, a gente vem lutando para combater a inflação, porque a gente vinha numa curva de descendência, porque a inflação lá na pandemia subiu muito, daí houve todo aquele esforço, 2022, inclusive um ano eleitoral, foi quando o juro sai de 2 para 13,75, foi a maior alta no menor espaço de tempo da história do Brasil. Então a gente já vinha desde 2022 combatendo a inflação e ela vinha convergindo para a meta, aos poucos. Aí a partir de 2023, a inflação já estava ali em 13 e pouco, só que depois a gente perdeu o controle dela de novo, em virtude dos impulsos fiscais. Então isso é que está causando a inflação. Agora eu vou chegar no teu café, vou chegar no ovo, né? Do seu omelete que você está preocupado. De ovo só.
Inflação é o aumento generalizado dos preços. Logo, não existe inflação do café. Não existe inflação do ovo. Existe o aumento do preço do café, o aumento do preço do ovo. Mas a inflação é quando tudo sobe. O ovo, ele está mais caro porque nós estamos tendo uma gripe aviária muito forte no planeta. Pegou forte Estados Unidos, que é um grande produtor de proteína animal, inclusive de frango e ovos. Pegou Europa. Então, o hemisfério norte está com um problema muito sério de gripe aviária. E o Brasil, ele é um grande fornecedor desses produtos para o planeta. Então, no momento em que esses países estão fraquejando na oferta, cabe ao Brasil fornecer. E aí tem gente que interpreta de maneira equivocada as coisas. Ah, mas peraí, mas nós vamos... em virtude disso, a gente vai servir o mundo e a gente vai pagar mais caro. Eu sempre convido a pessoa para pensar nos respiradores na época da pandemia. Quando a gente estava cheio de gente aqui precisando de respirador e não tinha respiradores. E vários países que fabricavam respiradores não tinham o suficiente para o seu povo e ainda assim exportaram para a gente. Por quê? Porque é assim que funciona o planeta. As pessoas exportam aquilo que elas sabem fazer de melhor. E aquilo que elas têm em abundância. Se nós pegássemos todos os ovos que nós temos no Brasil e deixássemos só para os brasileiros... Nem se nós tivéssemos todos os brasileiros uma dieta de fisiculturista, a gente conseguiria comer todos aqueles ovos. Porque a gente produz para o mundo. E nós temos que fornecer para o mundo. Porque as pessoas pobres, elas não estão só no Brasil. Nós temos pobreza e desnutrição no planeta inteiro. O Brasil tem um papel mundial importantíssimo. E nós só trazemos esse tipo de debate porque o brasileiro não entende a relevância que o Brasil tem, porque nós nunca fomos relevantes no planeta. Só em futebol. Futebol a gente sempre foi relevante. Atualmente nem futebol. Agora futebol a gente não é mais. Agora, o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Sim. Então, isso é muito importante. Esse é o nosso ativo, né? Esse é o nosso ativo. Essa é a nossa guerra. Se tem uma guerra que a gente pode ganhar, é essa. Né? É o nosso soft power. Agora, claro, que nos ovos, nós não podemos deixar faltar ovos no planeta. Nós estamos produzindo bem mais... Mas, claro, é uma oferta que houve problema e nós estamos lá, pelo menos, garantindo fornecimento. Tá. Ah, mas os preços sobem? Sim, os preços sobem, mas no mundo inteiro subiu, não foi só aqui. Tá. E aqui subiu bem menos do que subiu nos outros países. Por quê? Porque nós somos fornecedor. Se nós não produzíssemos esses ovos aqui, os preços teriam subido bem mais. Isso se replica no café? O café foi um pouco diferente. O café nós tivemos uma safra muito ruim, por conta de uma seca enorme que nós tivemos no ano passado, que depois, se não bastassem as secas, né, a estiagem prolongada, nós tivemos queimadas. Então, tenho certeza que o nosso telespectador lembra que no ano de 2024, a primavera ali o inverno e primavera foram muito duros para todos nós. O ar aqui em São Paulo ficou irrespirável. Nós pegávamos voos para vir para São Paulo, e parecia que estava na nuvem, não era nuvem, era névoa de fuligem, né? Então todos nós experimentamos isso no ano passado. Agora, para as plantas o impacto foi brutal. E o Brasil, ele é nada mais, nada menos que o maior exportador do mundo de café. Então se nós não exportar café, o mundo não toma café. Carnes, picanha. A picanha é uma questão interessante, né? A picanha, em primeiro lugar, a entrega tem que ser feita por quem promete, né? Agora, o nosso telespectador tem que entender que a pecuária tem um ciclo. E esse ciclo ele funciona no Brasil e em qualquer lugar do mundo. A gente precisa respeitar o ciclo de produção das coisas. O ciclo da pecuária funciona da seguinte maneira. O preço do boi começa a subir. E ao subir, o preço do bezerro começa a subir mais ainda. No momento que o preço do bezerro começa a subir, o produtor ele começa a reter as matrizes. Ou seja, eu produzo bezerros, as fêmeas eu vou retendo. Para quê? Para produzir mais bezerros. Retendo o que significa? Eu não as mando para o abate. Ah, entendi. Mando só os machos para o abate e as fêmeas eu fico. Para produzir mais produzir mais bezerro. Só que isso vai fazendo com que a oferta de bezerros seja cada vez maior. Logo, a produção de bois, 2 anos depois, seja cada vez maior. Então esse é um ciclo que leva mais ou menos 3 anos.
Só que quando chega no pico desse ciclo, os preços do boi estão lá embaixo. Por quê? Porque eu tenho uma oferta muito grande. Aí o produtor começa a bater as fêmeas. Aí ele piora a situação dele. Porque aí... E hoje a gente tem que momento? Nós estamos no ciclo... Aí os preços caem muito, aí não vale a pena produzir mais esse monte de bezerro, começa a mandar as fêmeas mais velhas para o abate também. E aí nós fazemos uma oferta ainda maior de carne. Aí os preços despencam. Esse ciclo leva mais ou menos uns 3 anos. E nós tivemos 2023 a parte mais baixa desse ciclo de preços. Só que daí começa a ter escassez. E aí recomeça o ciclo todo de novo. Ou seja, a gente só vai ter carne mais barata lá para 2027. É esse o ciclo que você está falando. Em 2026 começa a virar de novo. Tá. E aí os preços começam a baixar. E em 2027 eles despencam e aí recomeça tudo de novo. Então o que aconteceu? O presidente, ele verbalizou muito sobre o preço da carne ao longo do ano de 2023, ele bateu muito no peito, ó, tá aqui o preço da carne, olha a picanha mais barata, a gente via os principais figuras do governo falando muito isso o tempo todo e tal, mas aquilo era o ciclo da carne. E o governo não teve nenhuma responsabilidade com aquele preço mais baixo. Ele surfou no ciclo. Aquela que estava caindo. Assim como ele não tem responsabilidade por ter pela virada do ciclo. Esses ciclos, eles levam, para ser completo, né, levam entre 6 e 7 anos. Então, isso é parte da pecuária. Então, nós vamos ter, sim, preços da carne mais apertados, mas vamos sentir isso um pouco mais ao longo do ano de 2025 e a partir de 2026 as coisas começam a virar. Agora uma pergunta, só queria voltar à questão da inflação que você comentou, que eu sou um pouco mais velho que você, mas a gente viveu mas não parece, viu? O período da inflação, né? E uma coisa chamada indexação, que é uma coisa que nós sabemos o que é, tá? E aí você está me dizendo o seguinte, a inflação ela está generalizada, de maneira general, num patamar acima da meta. Isso. Perfeito. E o brasileiro já embute isso, que é a indexação, né? Quer dizer, os contratos passam a se autoalimentar. Isso. Tá? Na hiperinflação que a gente viveu, além disso, a gente tinha os preços relativos eram completamente desconexos, tá? A gente se lembra disso? Quer dizer, você ia comprar uma coisa, não tinha correlação entre a xícara e a caneta. Não sabíamos por quê, era um processo absolutamente maluco. Isso a gente ainda não tem, mas a gente tem um processo de repasse de preço através de indexação. Isso não é mais um fator que agrava a crise? Com certeza, essa deveria ser uma das reformas que deveriam ter sido feitas no pós-real, que nós deixamos de fazer. O Brasil fez uma grande reforma, aliás, não sei nem se dá para dizer que reforma, acho que o real foi uma revolução. E depois do real, nós deveríamos ter feito uma série de reformas. Algumas nós fizemos, como é o caso da Previdência, que é uma reforma permanente, né? A reforma da Previdência, enquanto nós estivermos aumentando a nossa taxa, diminuindo a nossa taxa de natalidade e aumentando a expectativa de vida, a gente tem que fazer a reforma da Previdência. Senão não fecha a conta. Senão não fecha a conta. A gente fez, enfim, fizemos uma reforma trabalhista, muito longe daquilo que era necessário, mas avançamos. Fizemos várias reformas. Criamos leis de responsabilidade fiscal, fizemos muitas coisas bacanas. Mas deixamos de fazer uma série de outras macro-reformas e micro-reformas então nem se fala. E essa é uma micro-reforma. O brasileiro, ele indexa contratos. Isso é uma coisa muito ruim. No meu contrato de trabalho, ele prevê que todo mês de abril nós vamos sentar lá para discutir salário. Aí pega lá o IPCA do ano anterior e tal. No momento que eu fiz isso, eu estou pegando inflação passada e jogando para frente. Então, eu estou botando inflação velha no novo. E isso tem impacto. Aliás, um dos motivos que a taxa de juros no Brasil é mais alta do que outros países é esse. Então, nós temos esse eu vou contratar a Tamer, que é uma grande empresa de comunicação brasileira. Tem um enorme de um papel na aproximação da grande mídia com os profissionais, etc., com as empresas. Ótimo, vou fazer o contrato com você. Eu tenho certeza que o contrato vai vir, todo mês tal, nós vamos reajustar. Quando a gente faz isso para se proteger da inflação, eu estou me protegendo. Agora, globalmente, o país inteiro fazendo isso, eu estou jogando inflação para todo mundo também. Você não reduz o patamar. Não. Você está o tempo todo alimentando. Essa foi uma grande discussão que a gente nunca... Já é até meio
faz parte do nosso dia a dia, né? Quer dizer, vai ser corrigido pelo quê, né? Sim. GPM. Teve uma época de GPM, você lembra? GPM explodiu. Os contratos de aluguel, né? Os contratos de aluguéis, via de regra, eles são corrigidos pelo GPM, que é uma inflação de atacado, que pega, em parte... Eu não concordo com o uso do GPM, ele virou moda, né? Quer dizer, não é moda, ele virou comum. O uso. Então era melhor botar o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, faz mais sentido. Mas enfim, o fato é que a gente não deveria indexar nada, Sim. nem salário. Porque o ganho de aumento do salário, ele deveria estar vinculado à produtividade. Sim. E não o comando inflacionário. Mas a gente faz isso, e ao fazer isso a gente retroalimenta a inflação. Então, e aí, você fez uma correlação interessante. Quer dizer, tudo isso aqui que a gente está vivendo hoje, você tem indexação de um lado, e você tem muito dinheiro na mão da população, quer dizer, através dos estímulos que estão acontecendo. Vai ter outro estímulo agora, se a reforma do IR passar, as pessoas até R$5.000 vão ter mais, pelo menos, quase um salário a mais por ano, né? A ideia é mais ou menos essa, que eu estava vendo essas contas. E toda a política que a gente tem visto até então vamos estimular o crescimento pelo aumento da capacidade de compra, crédito, benefício. Isso daí é algo que não vai dar certo, pelo que você está colocando, porque vai gerar mais inflação. Gerando mais inflação, o Banco Central vai ter que puxar essa taxa de juros. Puxar a taxa de juros estrangula as empresas. Cara, essa equação não fecha. A economia ela não perdoa. E ela não tem lado político, realmente ela não está nem aí para os mandos ou desmandos. Ela cobra o preço. E as boas intenções, elas também têm reflexos econômicos. Por bem e por mal. No momento que... em primeiro lugar, eu quero deixar bastante claro que eu não acho errada a tese do reajuste das pessoas que ganham até R$5.000. Eu não acho, porque se nós olharmos a tabela do IR, o governo aumenta a carga tributária todo santo ano à medida que ele não reajusta a tabela. Sim. Então, no momento que eu não vou reajustando a tabela, eu vou pagando um imposto cada vez maior. Sim. Então, se a gente pegasse de lá de 90 e poucos para cá, daria mais que os R$5.000. O que eu não acho certo é o governo pegar, não, é para quem ganha até R$5.000. Tá, mas quem ganha mais que isso, não, vai seguir pagando pela tabela velha e o imposto não vai ser corrigido até ali os 5.000 para ele. Por que eu não acho isso certo? Primeiro que isso é uma gambiarra. Isso torna o nosso sistema mais complexo ainda. Como é que explica para um estrangeiro como vai ficar agora? A gente aumenta o nível de complexidade e, consequentemente, a gente aumenta a possibilidade de subterfúgios, etc., e de gambiarras. Isso encarece os custos de transação. Então, eu não gosto da forma, mas eu concordo com a tese. Agora, essa tese, ela precisa ser compensada. Ou eu compenso com aumento de impostos, cobrando em outro lado, ou eu diminuo meus gastos. O ideal era que o governo reduzisse os gastos. Por quê? Porque no momento que ele dá esse benefício para as pessoas, casualmente, no ano eleitoral, nós vamos... os cálculos das consultorias especializadas que tem feito, que o pessoal da MB fez um estudo bem bacana sobre isso, eles calculam que o impacto disso é 0,5 ponto na inflação brasileira. Então veja, o cara aumenta a capacidade de consumo dele, porque ele vai ter mais renda no bolso, mas ao mesmo tempo as coisas vão ficar mais caras para ele comprar. Isso vai corroer a capacidade de compra dele. Vai corroer o poder de compra da moeda, que vai ser desse cara que está tendo esse benefício e de todos os outros que não estão tendo esse benefício. Então, do ponto de vista inflacionário, isso é muito duro. A menos que o governo busque esse dinheiro de outros. Se ele cortar gasto, por exemplo, bom, tudo bem, eu estou expandindo por aqui, mas estou contraindo aqui. Tony, você viu algum governo cortar gastos? Não, a gente tem governos. Eu vi um, que foi o Mário Covas aqui em São Paulo. Governo do Estado de... Sim, mas governo, presidência, Fernando Henrique... O Temer foi um cara que cortou gasto. Temer sim. Quando fez a lei do teto. FHC, Lula, Sarney. O Bolsonaro fez corte de gastos em 2022, mas não foi uma coisa sistêmica ao longo do tempo, até porque tem pandemia. É muito difícil, né? Porque isso não dá voto, né? Isso aí é uma coisa que não é... Eu fico muito frustrado, porque você vê, qualquer medida, assim, o cara está olhando o próximo mandato, não é isso? Você não tem uma visão, como teve no agro, né?
O agro, a gente teve 30 anos de uma política consistente de aumento de produtividade, de abertura de mercado, e hoje nós somos o que somos porque foram 30 anos de trabalho, né? E porque você está me contando, isso aqui é tiro no pé, isso aqui é tiro que daqui a 6 meses esse cara que tem um salário a mais, vai ver esse a mais que ele teve corroído pela inflação que vai vir. Uma boa parte, né? Não todo, mas uma boa parte. Uma boa parte disso. Ele vai ser corroído por inflação. Então, e a economia ela não perdoa essas coisas. Pô, mas a economia não vai ter sentimento com esse... Não é uma questão de sentimento, porque ela não tem sentimento, ela é abstrata. Isso termina indo para a inflação. Por quê? Por causa da demanda. A gente expande a demanda. E aí, consequentemente, a gente tem inflação. Então, nós temos que crescer a nossa renda pela produtividade em toda a economia brasileira. Nós podermos produzir mais nas mesmas horas de trabalho que a gente produz, que a gente trabalha. Porque somos um país de baixíssima produtividade. Sim. E não é porque nós somos vagabundos, isso é importante deixar claro. Eu não sou, você não é. Tenho certeza que nosso telespectador também não. Não é isso. As pessoas confundem baixa produtividade com vagabundagem. No momento que eu exerço um trabalho para, sei lá, cobrar impostos, né, ou apurar os impostos da empresa que eu trabalho, se no meu concorrente, num outro país, precisa de uma pessoa para fazer isso e no meu país precisa de 20, eu estou diminuindo a produtividade. Nós somos um país que acha ok nós pegarmos um cérebro humano, que é a coisa mais rara e maravilhosa que existe em todo o universo conhecido, é o cérebro humano. Nada se compara no universo conhecido com o cérebro humano. Nada. E eu pego esse cara e boto ele para ser frentista. Eu pego esse cara e boto para ser cobrador de ônibus. Ou coisas do tipo. Para garantir o emprego desse cara. Não. Esse cara está vivendo num tempo de inteligência artificial. Eu preciso treinar esse cara. Eu preciso pegar esse cérebro e educar esse cérebro, e treinar esse cérebro, para botar esse cérebro para fazer coisas grandiosas, como aquele corpo onde aquele cérebro está inserido, merece. Agora, isto dá salto de produtividades. A gente pegar esse contingente de pessoas, formar, educar e botar ela no século XXI. Projeto de Estado. Sim, é projeto de Estado. Não é em 4 anos que vai resolver isso. Claro que não. Mas como a gente não faz, Tamer, a gente vai pelo atalho. Tá? Dá uma gambiarra aqui, faz um negócio de imposto de renda ali. Saiu o dado do PIB, né? Agora, recentemente, saiu o dado do PIB. O Brasil cresceu 3,4%. Ano passado, né? Sim, do PIB de 24, que foi divulgado em 25. Ele 3,4%, a gente abre o PIB para ver o que cresceu, foi o consumo das famílias, 4,8%. Aí eu olho a taxa de investimento do Brasil, 17%. Nada. Tamer, eu tinha que estar crescendo, eu tinha que ter uma taxa de investimento no mínimo de 25%. Para o Brasil crescer de maneira sustentada, 4%, 5% ao ano, que é o que um país em desenvolvimento tem que crescer. Por que um país em desenvolvimento tem que crescer? Porque ele não se desenvolveu. O país desenvolvido não tem que crescer 5%. Por quê? Porque ele já fez. Você olha, tem saneamento básico? Não, todo mundo aqui aperta a descarga lá e funciona, vai ser tratado. Você é assim? Não, não é. Então eu preciso muito investimento nisso. Aqui as pessoas são educadas, aqui as escolas dão conta, aqui o nível de escolaridade aqui é adequado, as pessoas vão para um nível superior, vão para um trabalho técnico, para um conhecimento técnico específico, mas todas elas são voltadas para o aumento de produtividade. As pessoas chegaram lá, opa, beleza, a educação chegou lá. Olha, aqui a gente tem uma rede de saúde e funciona, a gente cria cursos. Mas a gente viu isso na China. A gente viu e está vendo, a Índia é um outro exemplo, né? A Coreia, que é um país muito menor, né? Mas a Índia está no processo de desenvolvimento de cérebros, né? Claro, está as melhores cabeças talvez estejam na Índia, sim, né? Quer claro, dizer, e eles estão estimulando isso. E esse mas vai ver o PIB da Índia como é que cresce. É a base de investimento. Por quê? Porque se eu tenho uma estrada que trafega aqui em São Paulo, né? Aqui pro litoral, agora vão fazer túnel, aquela coisa toda. Isso tinha que ter sido feito há 50 anos atrás. E por que não foi? Porque a gente não faz os investimentos em níveis necessários todo ano. Então, como a gente não cresce como um país em desenvolvimento tem que crescer, que é por via do investimento, a gente vai criando gambiarras para entregar algum crescimento econômico, mas cujas consequências são inflacionárias. E deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de entrar um pouco nos fiagros e tal, eu queria que você... Quais são as oportunidades que o Brasil tem hoje, tá?
dentro dessa nova desenho geopolítico que a gente está vivendo, né? Canadá, México, Ucrânia, nós temos um mundo, Europa, né? O mundo estão chacoalhando a roseira, como a gente fala, né? E o Brasil, como você falou, nós somos muito fortes no agro, né? Muito fortes no agro. Quais são na sua visão, você tem uma política de tarifas também ali dos Estados Unidos, mexendo também com isso. Isso é bom ou ruim para o Brasil? E se é bom, quais são as oportunidades que a gente tem? Maravilha. Primeiro, Tamer, eu quero definir agro, tá? Aqui, porque quando a gente fala agro, as pessoas pensam na fazenda. Que a fazenda é agro, efetivamente. Sim, é um pedacinho dela. Mas eu preciso dizer que os transportadores desses grãos todos também são agro. As indústrias que processam esses produtos também são agro. Todas as cooperativas são agro. As cerealistas são agro. As tradings são agro. A Ecoagro não tem esse nome por acaso. Nós somos, sei lá, 120, 130 funcionários. Estamos aqui no pé da Faria Lima e a gente trabalha exclusivamente para o agro. E vive exclusivamente do agro. E aqui a Faria Lima está cheia de gestoras, de securitizadoras, de fundos que sustentam o financiamento do agro. E elas vivem da receita que elas tiram do agro. Então não vamos pensar que agro é fazenda. É muito mais do que a fazenda. As maiores indústrias brasileiras são do agro. Toda a produção de biocombustíveis brasileiro é do agro. Então, agro é agricultura, é indústria, é serviços. E isso é uma coisa que o brasileiro descobriu como fazer muito bem e se diferenciar. E fizemos tanto que hoje nós somos o maior fornecedor do mundo. Ganhamos um soft power enorme, nós não temos um grande exército, mas nós temos uma grandes forças armadas, nós não temos um hard power poderoso, enfim, mas o nosso soft power é muito poderoso. E isso, então, nos coloca num patamar de enxergar o planeta de um jeito diferente como a gente via. Há 30 anos atrás, a gente só queria saber como é que os países iam chegar na Copa do Mundo para ver se nós ia ganhar ou não ia ganhar. Né? Nós estamos gravando esse episódio depois de um Brasil e Colômbia melancólico, nós ganhamos por 2-1, e assim, e difícil em casa, em casa, né? Porque tem um cracaço como o Vini Júnior. Agora, você não tinha ganhado aquele jogo, em casa. Então, nós não somos mais esse cara do futebol, mas do agro não somos. E então a gente tem que pensar de maneira inteligente. Os Estados Unidos, quando ele traz a guerra comercial para a mesa, ele bate na China, que para nós é normal, a gente já esperava. A China quem é o grande concorrente do Brasil no mundo na disputa por fornecimento de alimentos? Estados Unidos. Sim. Eles são o nosso principal concorrente. E nós o deles. E essa concorrência, ela é muito forte. No momento que uma empresa chinesa, ela, por imposição do seu país, China, diz, se você quiser comprar esse produto dos Estados Unidos, você vai pagar 15, que você não pagava. Aí do Brasil, não, o Brasil não tem nada a ver. Os Estados Unidos é 15, porque eles nos estão tarifando nisso, nós vamos tarifar nisso. O que esse cara vai fazer naturalmente? Ele vai preferir comprar do Brasil. Sim. E nós o que vamos fazer? Vamos dar o preço para ele. Normal, e eu não tô... A menos que o homem lá dos Estados Unidos fale assim, não, se você vender para a China, eu vou tarifar você. Uma tributação cruzada. Pode, pode. É um cenário pouco provável, mas pode. Pode acontecer. Agora, isso aconteceu, essas tarifações, a guerra aconteceu lá em 2018, 2019, e nós nos beneficiamos disso. Tá. Ou seja, nós vendemos muito mais para a China. Só que agora, os Estados Unidos, eles... E naquela época também, os Estados Unidos teve a seguinte postura. Eu vou fazer um muro contra o México. E os mexicanos é quem vão pagar. O México olhou assim, é mesmo? Beleza, deixa eu rever aqui o que eu compro de vocês. Eu compro muito arroz, porque aqui da Louisiana, aqui da Flórida, aqui toda essa região aqui que produz arroz, para Texas, enfim, está muito próximo da gente. Vocês produzem arroz para a gente, principalmente. Vou comprar do Brasil. Entendi. E o México, que não comprava 1 grão de arroz brasileiro, passou a ser o maior comprador de arroz do Brasil. Era o principal destino das exportações de arroz brasileiro, México.
Então você tem um reajão. Carne de frango, eles não compravam quase nada. Viraram um grande comprador. Eles são o maior importador de milho do mundo. E o maior produtor de milho do mundo são os Estados Unidos. Está do lado. Passaram a comprar milho da gente. Então nós soubemos surfar aquela onda. Sim. Canadá não tinha havido esse problema ainda. Agora tem. Canadá tem um monte de produto de interesse nossos. A começar por fertilizantes. E o Canadá é um grande comprador da indústria alimentícia americana. Sim. Então, e aí você tá, mas será que vale a pena, Antônio? Será que não tem que focar em China? Deixa eu dar um dado para você. O trade, que é a soma da exportação com a importação, Estados Unidos e China, dá 450 bi. Estados Unidos e México dá 650. Estados Unidos e Canadá dá 650. Eu estou dando números redondos, tá? Um pouquinho mais para cá, para lá, mas as proporções são essas. Ou seja, o trade entre Estados Unidos e Canadá e Estados Unidos e México é maior do que o trade Estados Unidos e China. Logo, para a nossa agroindústria, para a nossa indústria de alimentos, o Canadá e o México são destinos que eu tenho que estar olhando de lupa. Eu tenho que botar Temos que estar batendo na porta deles e falar, olha, vamos conversar, né? Já estamos, claro, né? Já estamos. Agora, a gente pode surgir muita oportunidade para o Brasil. E diz uma coisa, vamos falar um pouquinho agora de investimentos, que eu não posso deixar de falar de investimento com você. O fim do ano passado, a gente teve um estresse aí no mercado, generalizado, tá? Mas com os fiagros também algumas questões aí de todas solucionadas. Como é que está o cenário hoje para o investidor que está nos assistindo falar? Continua sendo uma boa alternativa? Dá para competir com essa taxa de juros de 14,5%, né? Sem riscos? Sem risco entre aspas, né? Porque tem o risco sempre do governo. Como é que está isso? Como é que você está vendo esse movimento de investimentos agora? O governo está pagando quase 15% nas suas LTNs de 2 anos, né? Então, isso já é risco, né? Uhum. Então, até o governo tem risco. Agora, Tamer, eu acho que o agronegócio está num excelente momento de entrada. Os fiagros. Sobretudo os fiagros. Porque eles estão muito baratos e muito batidos da crise do ano passado. O que aconteceu ano passado? Ano passado, nós tivemos uma combinação muito dura de queda de produção com queda de preços. Isso machucou muitas empresas. Antônio, isso explica as RJs? Eu vou dizer que não. Eu tenho uma visão um pouco diferente das RJs. Eu sei que muitas pessoas que vão ouvir não vão gostar do que eu vou dizer, mas é o que eu acho a partir de uma observação de 25 anos olhando esse mercado. Uhum. Vamos pegar lá, principalmente o Centro-Oeste, tá? O pessoal colheu muito bem em 2016. 2016 foi um ano duro para eles. Pior até agora. Depois colheu muito bem em 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Colheu bem, vendeu bem. Aí 24 tem uma quebra de safra. Que perto do que aconteceu no Sul, por exemplo, não é nada. Aí a gente vê um aumento forte de RJs. Eu me permito pensar que a maior parte dessas RJs, elas estão vinculadas à má gestão e não a problemas de mercado do setor. Porque você teve anos de bonança. E aí depois vai entrar um RJ porque que não foi tão bom. Esses anos de bonança permitiam falhas na gestão, elas eram aceitáveis, talvez. Sim, talvez, exato. Funcionava a níveis de alavancagem, dando tudo certo. Mas eu nunca posso preparar meu negócio para um cenário que dá tudo certo. A cadeia de insumos, que é a cadeia preferencial da Ecoagro, que é a cadeia de revenda de insumos, ela sofreu 2 baques. Começa que quando a Rússia invade a Ucrânia, nós temos um tilt no cenário de fertilizantes. Sim. Aí todo mundo sai, aí os preços explodem, todo mundo sai comprando com medo que falte e não falta. Aí todo mundo se estocou com preço alto, depois o preço cai. Aí o cara comprou caro e vendeu barato, em 23. Aí vem 24, vem problema climático, os principais clientes desse pessoal machucado. 7.500 revendas. 2 ou 3 tiveram RJ. 7.500. Mas nós tivemos um grande private equity que é dono de... Gente, com todo o respeito, tenho meu máximo respeito, tenho certeza que são gestores espetaculares, excelentes, eu conheço muitos deles, não tenho nenhuma dúvida quanto a esses private equities que tiveram problema. Agora, por que eles tiveram problema e empresas de dono não tiveram problema?
Porque eles implantaram uma série de mudanças, sobretudo culturais, que não funcionam. Eles não foram mal por causa da crise. Eles iriam mal em qualquer cenário. Porque eles estavam tomando decisões equivocadas. E que eu tenho certeza que o aprendizado ficou, eles vão vir muito forte quando se levantarem. E vão se levantar com um novo aprendizado. Então, não foi a crise. Só que essas notícias, elas fazem com que os preços dos fiagros caiam, mesmo que o seu fiagro não tenha nada a ver com isso. A Ecoagro, por exemplo, a gente tem o EGAF 11, na Ecogestão de Ativos. E o EGAF 11 teve zero problema. Zero. Zero, nenhum. Nós nunca tivemos um dia de inadimplência. E ainda assim, o nosso fiagro hoje está na casa de R$85 por um valor patrimonial de 98, 50 e poucos. Você já compra mais barato do Você que já ele está vale. comprando um negócio que paga CDI mais 4 sobre a cota patrimonial, está vendo por 85. Então nós estamos falando aí de CDI mais 7, mais ou menos, de ganho. Isso não existe. E ainda livre de imposto de renda. Então é uma baita de uma oportunidade, na minha opinião. Não só esse, mas outros bons fiagros. Isso aconteceu com os imobiliários, está acontecendo com praticamente todos os ativos, né? Os fundos imobiliários também tiveram uma desvalorização muito grande. Muito forte, mas sobretudo por conta do aumento do juro, que daí diminui o desempenho. Então, mas assim, se você tivesse que montar sua carteira hoje, assim, aquele momento recomendação, né? Eu não vou deixar, você tem que tomar um pouco de risco. Dos seus R$100.000 hoje que você teria para investir, o que você estaria hoje alocando em renda variável, renda fixa? Eu posso falar sobre a minha carteira mesmo. Eu tenho. Está ganhando dinheiro tua carteira? Tô ganhando dinheiro com a minha carteira. É só que eu tenho um jeito um pouquinho diferente de enxergar o ganhar dinheiro, porque eu sou um cara... A minha estratégia de investimento é que eu aprendi a fazer na faculdade. Eu sou economista, aprendi... Ninguém me ensinou na faculdade que eu tenho que comprar um ativo por 10 e vender por 12. Me ensinaram na faculdade que uma ação é um pedaço de um patrimônio líquido de uma empresa que, se bem escolhida e dando certo aquela empresa, ela vai ter lucro e ela vai dividir o lucro com os seus acionistas através dos dividendos. Então, eu compro uma ação para ser dono e não para revender. Eu não tenho nenhum interesse de vender. Eu só compro, não vendo. A menos que surja uma oportunidade muito, muito incrível, né? De vender uma coisa para comprar outra. Vai ser raro. E isso me atrai fiagros. Porque o que eu quero? Eu quero dividendo. E fiagro é uma coisa que paga muito dividendo. Então eu tenho um único fiagro na minha carteira, que é o EGAF, que responde por mais ou menos uns 65% de toda a minha carteira. E depois eu tenho ações de empresas que são boas pagadoras de dividendo. E eu torço, Tamer, para elas caírem. Eu não torço para minhas ações subirem. Eu torço para minhas ações caírem. E quando o EGAF cai, eu, como economista-chefe da Ecoagro, eu fico chateado. Agora, como investidor, eu fico feliz da vida. Porque é uma oportunidade de comprar mais. Porque se eu tenho uma coisa que me paga por cota um determinado valor, quanto mais cotas eu tiver, mais eu vou ganhar. Então eu quero ter uma cota. O meu objetivo é ter cota. Quanto mais ações, quanto mais cotas eu tiver... Você ganha fixo, independente... Você ganha por cota, é isso? Eu ganho por cota. Então se a oscilação da cota está acontecendo, se eu tenho muita vol na cota e está num preço baixo, eu vou comprar mais. Neste momento, eu tenho optado por ficar mais líquido. Então, eu estou usando a renda fixa, né, para alocar recursos, porque no segundo semestre desse ano, eu imagino que nós vamos ter uma desaceleração econômica bastante forte e vai surgir oportunidades que aparecem uma vez a cada 10 anos. Dica, deixar dinheiro em caixa agora para uma... Eu tenho feito bastante isso. Eu estou muito satisfeito com a minha carteira e eu provavelmente vou comprar mais das mesmas coisas, só que mais barato. Provavelmente não o EGAF. O EGAF não. Por quê? Porque como o agro, ano passado, ele não foi bem, e o PIB do agro foi 3,2 negativo, e esse ano a gente vai crescer uns 7 mais ou menos, e o agro se desloca da economia brasileira porque a gente exporta. Então, se o mundo estiver crescendo e o Brasil não, eu tenho uma válvula de escape, coisa que outros setores nem todos têm, só os exportadores têm isso. Então, o agro, ele é um hedge para a economia brasileira. Se a economia brasileira tem uma tendência ruim, o negócio é ir para agro. Por quê? Porque ele exporta. Você vai pegar o vento de outro país, ou de outros países. Então, o EGAF não vai acontecer, mas com as minhas ações eu tenho convicção que elas vão cair, e eu poderia vendê-las, né, para tentar recomprá-las, mas aí é especulação, não faço. Estamos agora
final de março, início de abril aí, mas quero te chamar então em junho para saber essas É oportunidades. um pouquinho mais, lá por setembro. Segundo semestre. Setembro? Não, Junho do primeiro semestre. Disso. Mas olha, Antônio, eu queria agradecer demais a conversa, acho muito esclarecedora, explicamos a inflação do ovo, do frango. O frango, a carne vai demorar um pouquinho, né? Mas o ovo acho que antes, né? Acho que baixa antes isso aí. O frango, tá? Entre ele nascer e ele ganhar tempo de abate, são 40 dias. 40 dias. Então tá pra esperar. Então, pra galinha botar ovo também é por aí. Então, menos que isso até. Então, o giro do frango é muito mais rápido do que o giro do boi. O boi tem que, a vaca tem que ficar prenha, isso vai levar 9 meses e pouco, o animal vai nascer, até ele ganhar tempo de abate, são no mínimo 2 anos, então se eu olhar para todos os ciclos, nós estamos falando de... Então vamos comer ovo, frango, agora vamos ter que mudar um pouco. O ovo vai resolver rápido. Mas olha, queria super te agradecer, se você gostou do papo aqui, dá o joia, confira, porque isso é importante para a gente, para o canal crescer, e a gente vai se ver numa próxima oportunidade para falar de outros assuntos. Muito obrigado, gente, até lá. Obrigado, Antônio.